Muito bem, professor Francioli, professor Rafael, meu nome é Diogo, eu estou aqui fazendo a resolução da questão 1 da lista 2 de mecânica quântica. Eu sou aluno do mestrado nacional profissional em ensino de física pela SBF no polo da UFRJ de Macaé. Bem, no primeiro momento eu vou fazer a leitura da questão, porque ela é uma questão bem mais teórica e não tem muitas contas para se fazer, mas é mais um entendimento teórico de uma questão. Um experimento de interferência de elétrons imaginário descrito em sala de aula é mostrado na figura abaixo. É bem parecido com essa figura que eu estou fazendo. A partir do padrão de interferência P12 desenhado na figura, pode-se estimar o comprimento de onda lambda a ser associado com as amplitudes φ1 e φ2. A distância entre os centros das ranhuras é A, e obter quaisquer outra dimensão necessária é medido na figura. E aí o item A pergunta o que a gente obtém para lambda. Então, os padrões de interferência, eles são coisas do tipo, com relação a fenda 1, se caso a fenda 2 estivesse fechada, nós teríamos alguma coisa do tipo, eu vou fazer com caneta vermelha, O desenho pode não ficar muito exato, E aqui com relação à fenda 2, se essa estivesse fechada, nós teríamos alguma coisa do tipo com as duas fendas abertas, a gente tem algo do tipo, agora eu vou fazer com uma caneta azul, em que eu tenho aqui um ponto máximo, um ponto mínimo sem luminosidade, um ponto máximo. Então, a partir desses parâmetros, a questão pede para que a gente possa dizer como é que a gente obtém lambda, ou comprimento de onda desse comportamento, A princípio, o experimento é de um canhão com um canhão de elétrons. Então, aqui que esse canhão dispara aleatoriamente elétrons em várias direções. O elétron, ele é uma partícula, mas na verdade a gente considera ele como uma partícula aqui nesse experimento, mas o comportamento dele, de um modo geral, no final do experimento, a gente vai observar que o comportamento dele vai ser como um comportamento de onda. Então, esse experimento, mesmo realizado com elétrons, é claro que é um experimento imaginário, a gente vai poder analisar ou fazer as mesmas análises como o experimento da dupla fenda de Young. Então, se um elétron, se caso essa fenda estivesse fechada, a fenda S1 e aqui eu tenho a fenda S2, se essa fenda estivesse fechada, os elétrons passariam por aqui e poderiam bater aqui e vir para cá, poderiam passar direto e ir para lá, poderiam bater com alguma angulação, Então eu teria uma grande quantidade de elétrons que rebateriam e estariam aqui, e uma pouca quantidade de elétrons aqui. É isso que essa amplitude me apresenta. Caso a fenda S1 tivesse aberta e S2 estivesse fechada, eu teria algo do tipo com essa mostragem aqui, ou seja, muitos elétrons chocariam desse lado do anteparo e poucos elétrons chocariam ali. Quando a gente coloca as duas fendas para interagir, ou seja, as duas fendas abertas, esses elétrons que atravessam essas duas fendas, eles vão interagir de maneira que nós vamos ter uma grande intensidade de choque de elétrons aqui no centro, e vai diminuindo à medida que nós vamos afastando do centro, aqui do ponto zero, que está aqui bem exatamente no centro das fendas. A questão já diz para a gente que a distância entre as fendas tem um valor A, tá?
e que aqui no anteparo a gente tem um detector, né? O que acontece é que esse experimento, né, a gente tem essa distância, aqui é um parâmetro importante para a gente poder calcular, essa distância entre o nosso anteparo e as fendas, tá? E é muito importante também dizer que essa distância ela é muito maior do que A e também muito maior do que Y, que é a distância entre o meu anteparo e o ponto central das fendas aqui, que seria essa amplitude aqui, esse comprimento. Então, essa distância D, que é um dos parâmetros que seria importante a gente medir, outro parâmetro é esse parâmetro Y, ou seja, a distância em que o meu detector vai se encontrar do meu ponto central, né? Porque a gente tem aqui, a gente percebe que como eu tenho pontos de máximos e de mínimos, né, à medida que o meu Y vai sendo colocado mais para cima ou mais para baixo, eu vou ter pontos em que ele vai ter um máximo e que ele vai ter um mínimo. Isso é importante da gente medir, né? Com essa organização, quando eu digo que essa distância aqui ela tem que ser muito maior do que Y, isso faz com que a gente possa entender o seguinte, que os raios, né, se a gente está considerando como esse experimento de elétrons como se fosse o experimento de ondas de Young, ou seja, com luz, né, os raios, esse caminho de R1 até esse ponto do detector, né, e o caminho de R2 até o detector, eles podem ser paralelos, porque essa relação aqui ela é estabelecida. Então, se eles são praticamente paralelos, né, e fazem um ângulo θ com essa horizontal aqui, eu tenho uma diferença de caminho, né? Esse caminho R1 ele é menor do que o caminho R2, já que eles são paralelos. E essa diferença de caminho aqui, ela pode ser medida, né? Se eu tenho comprimento, ou melhor, a distância entre essas duas fendas, entre os centros das duas fendas, eu posso dizer quanto que vale essa diferença de caminho, né? Então eu tenho aqui, eu posso dizer que isso aqui é um ângulo θ, né? Aqui quando eu estou estabelecendo essa relação aqui de que D é muito maior do que Y, ou seja, a distância entre o anteparo e as fendas é muito maior do que a distância entre o centro e o detector, eu tenho que para tetas muito pequenos, ou seja, essa angulação é tão pequenininha e que a gente pode adotar isso aqui como verdadeiro, que o seno de θ é aproximadamente a tangente de θ, que é aproximadamente θ. Então, se a tangente de θ é Y sobre D, ou seja, o nosso θ é então Y sobre D. Eu posso então adotar Y sobre a distância sendo a tangente do meu θ, ou o seno do meu θ, ou simplesmente o meu próprio θ. Então, se eu quero saber essa diferença de caminho, ou seja, o ΔL, a diferença de comprimento desse trajeto, né, do caminho entre a fenda 1 e o anteparo e a fenda 2 até o anteparo, eu posso dizer que isso vai ser o seno de θ. Aqui a gente fez uma semelhança de triângulo, né? Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, né? E eu tenho que a diferença de caminho pode ser dado pela a distância entre as fendas vezes o seno de θ. Então essa diferença de caminho, que é R2 menos R1, né, a gente vai discutir um pouquinho mais aprofundado com relação ao comprimento de onda. Mas a gente pode conseguir por essa expressão, né? Ou seja, a distância entre as fendas vezes o seno de θ, né? Aqui, quando a gente vai começar a determinar lambda, né, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui nesse desenho. Essa diferença de caminho, né, é o que, com relação a ondas, é o que vai fazer eu ter pontos de máximo e de mínimo no meu anteparo, né?
É claro que aqui no centro do meu anteparo, ou seja, no centro das fendas, nessa região aqui horizontal, a minha intensidade é máxima, porque não há diferença de caminho, né? O caminho é o mesmo de S1 até 0, de S2 até 0, até esse ponto aqui. Então, não há diferença de caminho. Então, a minha intensidade é máxima, porque a interferência é construtiva. Então, as ondas provenientes das duas fendas, elas interferem construtivamente e vão ter um ponto máximo de intensidade aqui no meu anteparo. À medida que eu me afasto aqui do centro, vai havendo diferença de caminho. Então, para o primeiro máximo, o que vai acontecer? Para o primeiro máximo fora do meu centro, né, eu vou ter que o meu comprimento de onda, ele tá, quando eu tenho uma interferência, se eu tenho uma onda aqui, um comprimento inteiro de onda, um lambda, né? Se eu tenho uma outra onda que está defasado com exatamente um comprimento de onda, né? Eu vou diminuindo a intensidade, né, que está aqui um pouquinho mais baixo, mas eu vou ter uma construção, uma interferência também construtiva. Então, eu vou ter pacotes de onda ou comprimentos de ondas inteiros aqui para os pontos de máximo. Para pontos de mínimo, a minha interferência ela começa a ser o que a gente chama de interferência destrutiva, em que eu tenho uma onda e eu tenho outra onda com uma defasagem de meia onda. Então, para os pontos de mínimo, as minhas interferências são totalmente destrutivas, né? Quando essa diferença de caminho entre R1 e R2 se dá por comprimentos de onda não inteiros. Então, quando eu quero dizer o tamanho exato de lambda, eu posso adotar os pontos de máximo ou pontos de mínimo. Então, para o primeiro ponto de máximo, eu vou ter um número, na verdade eu vou ter um n lambda, vai ser igual, ou a diferença de caminho, né? Se eu tenho no primeiro máximo, eu vou ter que um lambda vai ser a minha diferença de caminho. Ou seja, um comprimento de onda para o primeiro máximo n é igual a 1. Então, eu vou ter que lambda é igual ao ΔL. Né? Para o segundo máximo, eu vou ter que 2 lambda então igual ao meu ΔL. E assim sucessivamente. Então, eu posso dizer que o lambda, o comprimento de onda, ele é igual a A seno de θ. Nesse caso, o lambda é igual a o seno de y sobre d, que é o que a gente viu aqui em cima. Y sobre d. Ou seja, à medida que eu vou, vamos aqui em cima, me afastando do centro, o meu y vai aumentando. Logicamente, o meu θ também vai aumentando. Mas o comprimento de onda vai permanecer constante, porque à medida que eu me afasto, se o ângulo muda, a distância aqui permanece, o ângulo muda, mas o meu lambda continua constante. Bem, o item B, ele pede para a gente falar um pouco o que a gente era de se esperar sobre a superposição da figura P12, P1 com as amplitudes P1 e P2 e o que era de se esperar para P12, né? Eu já tinha falado que essa amplitude assim, uma amplitude desse jeito, e quando a gente deixaria as duas fendas abertas, eu teria uma figura como essa, com muitas figuras de interferência. Primeiramente, eu vou falar aqui de uma maneira, de um método de encontrar essas questões das intensidades do campo elétrico com fasores, né?
a intensidade ela é proporcional, né, ao quadrado do campo elétrico, né? Então, eu tenho a intensidade no meu anteparo vai depender do campo elétrico. Então, se eu tenho duas fendas e eu tenho ondas eletromagnéticas passando por duas fendas, ao se encontrarem juntas no anteparo, vai depender como a defasagem dessas ondas vão estar, para que eu possa saber como vai ser a interferência, se ela vai ser positiva ou destrutiva, né? Positiva ou negativa, né? Então, se eu tenho o campo elétrico, porque são duas ondas idênticas, né? Elas têm a mesma amplitude inicial, mas a minha intensidade o meu campo é 1 e o meu campo é 2, vai depender de como elas estão defasadas, ou seja, o meu campo é 1, ele está sendo descrito por essa equação, é 0 seno de ômega t, perdão, e o meu E2 vai ser é 0 seno de ômega t mais uma fase aqui. Então, nesse caso, eu posso representar desse jeito e eu vou ter aqui uma intensidade que vai ser a soma do quadrado desses valores, né? Então, para uma interferência de maneira que eu tenho campos que são contrários, né, que são opostos, eu vou ter uma interferência totalmente destrutiva, que são os nossos pontos de mínimo na figura. Aqui para uma interferência totalmente construtiva, eu tenho pontos de máximo que se somam, ou seja, dois campos que são exatamente idênticos. Quando eu tenho os campos virados totalmente para essa direção, eu vou ter o meu ponto máximo, que é exatamente o ponto em que eu tenho o ponto zero, sem nenhuma angulação. Então, eu tenho o meu máximo de intensidade, né? Outra maneira de a gente falar por que acontece essa interferência é com relação à distância, como nós falávamos aqui no primeiro desenho, né? A gente sabe que a potência ela depende, a intensidade ela depende da área, que a intensidade ela é potência sobre a área, né? Então, se eu tivesse um anteparo circular, provavelmente, né, eu teria intensidades iguais, porque a distância seria a mesma. Mas como eu tenho um anteparo reto, que no caso, como eu tenho um anteparo reto, vou tentar fazer um desenho aqui, né, partindo de um ponto P, vou medir aqui na régua, uma distância, vou pegar uma régua numerada. Então eu tenho de 0 a 8, e se eu vou me distanciando, né, eu vou ter de 0 a 8,5. Se eu me distanciar mais ainda, eu vou ter de 0 a 10. Então aqui eu tenho R1, R2, R3, quando R3 é maior que R2, que é maior que R1. Essa relação faz com que, se eu tenho uma maior distância, a potência, ou perdão, a intensidade que depende dessa área, que seria a potência dissipada por área, então nesse caso eu tenho uma intensidade menor conforme vou aumentando o raio, né? Eu tenho aqui uma fonte pontual e a minha onda vai se propagando dessa maneira. Então, quando chegar nesse ponto, ela vai ter uma intensidade menor do que essa, e quando chegar nesse ponto, ela vai ter uma intensidade menor do que essa. Então, aí isso justifica o meu primeiro ponto de máximo, meu segundo ponto de máximo, meu segundo e terceiro ponto de máximo, que não são pontos iguais, são pontos em que tem amplitudes diferentes.
né? Com isso, eu acredito que eu tenha conseguido resolver a questão 1 da lista 2 e assim eu termino meu curso de Mecânica Quântica do Mestrado Nacional. Muito obrigado.